O que faz com que um personagem seja tão marcante? Será sua motivação, sua história, suas metas e objetivos? Ou seu modo de agir, de falar, sua bondade, sua gentileza ao lidar com outros personagens? O que faz com que um personagem seja tão carismático? Eu creio que todos esses elementos são importantes, mas também tem um elemento chave para tudo isso, que é o visual desse personagem. E hoje vamos estudar o visual dos principais protagonistas shonen de toda a história. Então, sem enrolações, bora lá! Então, como você já pode ver aqui, eu separei os principais protagonistas shonen de cada década. E aqui eu já fico assustado em como eu estou ficando velho, como alguns personagens aqui são realmente antigos. Mas talvez isso seja porque aqui no Brasil muitos desses personagens demoraram para chegar. Também é interessante dizer que eu separei por ordem de lançamento do mangá e não do anime. Então talvez tenha algum personagem ali encaixado em uma década diferente da qual a gente conheceu ele, teve contato maior com ele. Pois tem uma diferença ali da data de lançamento do mangá e do anime. E também muitos fizeram sucesso muito tempo depois de o mangá já ter sido lançado. Mas vamos dar uma olhada aqui na década de 80, como foi. Bem, já começamos aqui com o Capitão Tsubasa, de Super Campeões. Pelo menos era assim que a gente conhecia naquela época. Ainda que eu tenha pego essa imagem do remake atual, ela é muito fiel ao traço original do personagem. Com o cabelo aqui mais espetadinho para trás, o olhar ali fixo e forte, ao mesmo tempo que tem a gentileza ali no seu sorriso. É um design muito interessante, muito legal. Aqui temos o protagonista de Hokuto no Ken. Basicamente é aquele que estreou o Battle Shonen, o Shonen de lutinha. E a gente pode ver que o estilo de design dele é totalmente anos 80. Músculos, bombado até o talo. Ele é muito Arnold Schwarzenegger, Sylvester Stallone, aqueles filmes de ação e de maromba, de testosterona que tínhamos na década de 80. E não é para menos que o design dele fez tanto sucesso na época e ainda é marcante até hoje. E, claro, muitos outros personagens se basearam nesse estilo aqui e a gente vai ver mais pra frente. Aqui já vemos o clássico Goku, quando ele era criança. E eu fiz questão aqui de pegar uma imagem que trouxesse o estilo raiz dele, onde o cabelo ainda não tinha aquela silhueta tão conhecida dos dias atuais. Tem outras imagens ainda bem dos primórdios, onde o cabelo ainda está diferente, não tinha essa ponta aqui de cima tão saliente, ainda era basicamente um tufinho de um lado e um tufinho de outro, o que é muito legal. Eu fico imaginando o que o Akira Toriyama estava pensando quando fez esse layout para o cabelo do Goku. Bem, deu certo porque realmente é marcante e a silhueta desse personagem é incrível. Em qualquer lugar do mundo, se a gente ver esse tipo de cabelo, já vamos lembrar de Dragon Ball. E aqui o Seiya, um dos personagens favoritos da minha infância. Claro, eu peguei aqui apenas os protagonistas. Poderíamos ter pego todo o panteão ali de personagens de cada obra para estudarmos, que seria muito interessante. Mas olhando aqui para os protagonistas, realmente o Seiya é um design incrível. Claro, esse daqui é do anime mais pra frente, mas eu trouxe até uma versão que é mais parecida com o mangá. Esse cabelinho aqui que faz umas ondas e toda a forma que ele funciona é muito legal. E claro, as armaduras eram incríveis. E méritos aqui pro anime, que trouxe o vermelho para a roupa do personagem, já que no mangá a roupa era branca e não trazia contraste algum. E chegando aqui em JoJo's Bizarre Adventure, temos o Jonathan Joestar, o primeiro Jojo, e ele bebe bastante aqui da fonte de Hokuto no Ken. Basicamente um remake, mudando aqui e ali algum detalhe. Mas você vê, é muito parecido o cabelo, a ombreira, a questão da munhequeira, só mudando um detalhe aqui ou outro. Poderia até ser acusado de plágio, né? Mas ainda assim é um layout muito interessante. Que o famoso e talvez o preferido de muitos, o Akira, o Kaneda de Akira. E Akira foi um filme divisor de águas, onde apresentou o anime para o mundo inteiro. Ele fez muito sucesso na América e não é para menos. O mangá, eles se adaptaram completamente para o estilo de HQ, de histórias em quadrinhos americano. E já dou uma dica aqui. O filme do Akira é muito bom, mas o mangá é melhor ainda.
porque o filme foi feito antes do mangá terminar. E o mangá, ele continua a história com muito mais detalhes do que a gente vê no anime. E pra mim, faz muito mais sentido no mangá. E para finalizar aqui, temos o Goku, na sua versão adulta. Sim, Dragon Ball Z foi lançado ainda em 1980, na década de 80. Lá pro final, se eu não me engano, 87, 88. Ainda que eu tenha tido contato com Dragon Ball Z já lá para 1995, 96, mas no Japão foi lançado muito antes. Sim, o mangá, mas o anime também não ficou muito para trás. E aqui já uma coisa que eu queria destacar, na década de 80, a respeito do design dos personagens, do character design deles. A gente vê muito claramente as cores azul e vermelho bem destacadas. Aqui começando pelo Tsubasa, o Hokuto no Ken e até mesmo o Goku no seu começo de história, olha como o destaque estava no azul. Mas sim, havia um equilíbrio entre as cores frias e quentes. Vê como o bastão do Goku e a sua faixa da munhequeira eram vermelhos, e assim também com sua nuvem voadora, que era amarela, então trazia um equilíbrio ali entre quente e frio nas cores dele. E claro, mais pra frente ali no mangá e no anime, onde a história foi tomando mais tons de ação e de luta, eles mudaram, alteraram o uniforme do Goku, que era esse padrão azul e bem simples, e foi para aquele padrão que conhecemos hoje, que é o laranja. Vemos aqui também no Seiya, como o vermelho é a cor de destaque dele. Assim como no Goku adulto vem um laranja muito parecido com o vermelho, e no Kaneda, que sua jaqueta e calça são vermelhos, trazendo também ali elementos azuis para o uniforme. E aqui o Joestar fecha com azul. Mas por que isso é interessante? A gente tem que analisar a teoria das cores e o que elas podem representar para um personagem. O laranja, o vermelho, cores quentes são mais agressivas, são cores mais de dominância, de uma personalidade mais forte. Enquanto o azul traz mais paz, equilíbrio, mais relaxamento, condiz mais com um personagem inteligente, com um personagem sábio ou com um personagem com um emocional bem equilibrado. Então não é por menos tivemos o azul destacado para o Capitão Tsubasa. Ele, apesar de ter ali todo o seu empenho, seus sonhos e objetivos, ele é um personagem muito centrado, muito focado, gentil. E esse azul equilibra com o cabelo dele, que traz traços bem pontiagudos, o que remete à agressividade. Então é muito interessante como a personalidade dele é demonstrada através de formas e cores. Embora seu cabelo traga traços agressivos, o seu olhar traz traços doces. E claro, a cor azul vem para complementar isso. E talvez o caso mais interessante aqui esteja realmente no Goku, que começou como uma comédia, onde o seu uniforme ali era azul e tudo bem. Mas conforme o mangá foi se transformando em uma série de ação, o uniforme dele se transformou no uniforme laranja, como o do Kuririn, e se firmou assim até o Dragon Ball Z e tudo mais. Pronto, chegando aqui na década de 90, a gente já vê uma explosão de diferenças nos mangás. Olha só que interessante, que a cor verde já aparece nos protagonistas. E é engraçado, porque são bem nos personagens criados pelo Togashi. Embora a cor verde ela possa representar paz e tranquilidade, por conta da natureza, ela também pode remeter à ambição. E podemos ver isso bastante naquela série do Breaking Bad, onde o Walter White, que desejava ficar rico e deixar uma grande herança para sua família, constantemente usava tons de verde para representar essa ambição dele. Mas aqui na década de 90 também podemos ver outra característica muito marcante nos protagonistas, que são os cabelos diferenciados. E aqui podemos começar pelo Sakuragi Hanamichi, de Slam Dunk, que basicamente foi um dos estreantes de cabelos coloridos no mangá. Ok, ele não foi realmente o primeiro a fazer isso, mas deve ter sido ele que realmente popularizou cabelos coloridos, já que Slam Dunk foi um tremendo sucesso lá quando foi lançado. Já vemos aqui no cabelo dele essa característica explosiva de pontas soltas, cabelo gangster e tudo mais. O curioso é que mais pra frente na série ele raspa o cabelo, o que também dá um ar ainda mais agressivo, porque não era nada comum para os japoneses aquele tipo de cabelo e parecia meio que um detento. Vamos lá para outro delinquente, que é o Yusuke.
E olha como o cabelo dele é realmente importante para o layout, para o visual desse personagem, já que sua roupa era uma roupa comum para um colegial ali da época, mas ele era realmente diferenciado por essa franjinha aqui, meio cebolinha e pelo cabelo espetadinho do lado. Muito interessante. Tivemos também esse lance aqui muito importante em Rurouni Kenshin, de Samurai X. Olha como o cabelo dele é espetado, representando toda a sua agressividade. Mas se você olhar a silhueta dele, é quase como a silhueta de uma maçã. É muito arredondado, que traz também esse aspecto meio fofinho do personagem. É muito gentil e carismático. E aqui olhando para os outros personagens, veja como todos eles têm cabelos pontiagudos. Aqui no Gon de Hunter x Hunter, no Yo de Shaman King, aqui no Hikaru de Hikaru no Go e nosso clássico Narutin. Sem contar o Luffy, também tem o seu cabelinho pontiagudo. Mas veja como esses personagens todos têm uma silhueta também muito interessante. Mas veja como em todos eles o cabelo é realmente importante no design do personagem. E em destaque aqui o Hikari, que inclusive tinha uma mecha loira ali na frente do cabelo, realmente para destacar ele de outros personagens mais comuns que tinham por aí. Só para aqui comentar de novo como a cor era importante. Era uma explosão de cores quentes nos personagens, determinando um pouco da sua personalidade. E nos anos 2000 e até hoje não é muito diferente disso. Vemos aqui como cada um tem seu cabelo diferente um do outro, inclusive fogo no cabelo. E não apenas em um caso, mas em dois. Mas aqui uma outra coisa que eu quero destacar e que já podíamos ver ali em Naruto são os elementos na face do personagem, no rosto do personagem. Sejam cicatrizes ou tatuagens, muitos personagens de anime e mangá tinham elementos visuais marcantes no rosto dos personagens para diferenciá-los de outros. E vemos aqui essa característica no Alan Walker, de Diggerman. Poderíamos até mesmo citar o Sasuke, que quando ganha poderes, aquilo vai tomando o seu rosto também. Agora, um outro elemento que eu quero também destacar nesses personagens, e a gente poderia citar em todos eles, é um olhar marcante, um olhar de quem está decidido, um olhar de quem está focado e vai fazer aquilo que precisa ser feito para salvar o dia. Ainda que algumas vezes isso não está presente logo de cara no personagem, mas todos eles têm isso. Até mesmo aqui no Mashiro, de Bakuman. Ainda que não seja um mangá de luta, não seja um mangá onde vai salvar o dia, mas ele era tão focado, tão determinado ali naquilo que ele estava fazendo, que era criar mangás, que a gente constantemente via esse olhar aqui de foco, olhar de uma águia que estava focando no seu objetivo e que nada iria tirar isso dele. E isso é muito interessante para pensarmos nos nossos personagens. O protagonista de Shonen, ele precisa ser determinado, precisa ser focado. Ainda que ele tenha medos, ainda que ele seja às vezes derrotado, ainda que ele tenha medos, ainda que ele tenha dúvidas a respeito do seu objetivo, chegará momentos em que ele será determinado, e isso ajuda o público a ser cativado por aquele sonho e embarcar junto com o personagem em busca de alcançar aquele objetivo. Tá bom, chegamos aqui em 2010. E olha só como a cor verde já está muito mais presente. Ela foi usada aqui no Midoriya de Boku no Hero, no Senko de Dr. Stone e no Tanjiro de Demon Slayer. E é muito interessante que também vemos já o amarelo muito presente aqui no Saitama e em outros personagens no cabelo. De novo, olha a questão do olhar dos personagens, a determinação deles, o foco que eles tinham. Eles realmente não vieram para serem qualquer um. Até mesmo no Saitama, que ele é um personagem de comédia, mas que quando vem a ação, o olhar dele muda completamente. E eu acho aqui que é o exemplo mais caricato entre todos eles. E pronto, chegamos aqui na década de 2020. Vamos no meio da década ainda e já fico imaginando quais outros personagens surgirão e serão marcantes para essa geração. E aqui já dá para ver como tudo aquilo que aconteceu anteriormente está sendo aplicado nos dias de hoje.
Ou seja, os mangakás atuais, eles beberam da fonte, daqueles que vieram antes deles já construíram. Eles aprenderam com seus antecessores e estão apenas aplicando os métodos e colocando ali cada um o seu próprio temperinho. Uma coisa que dá para citar aqui que é muito legal é duplas de personagens protagonistas. Ainda que a gente possa citar Momo como sendo protagonista principal de Dandadan, não dá para tirarmos isso também de Okarun, que divide ali com ela esse posto. E vemos essa fórmula sendo repetida em Undead Unluck, onde novamente poderíamos citar a personagem principal sendo uma mulher e o personagem secundário sendo um homem. Mas eles são uma dupla e eles funcionam tão bem juntos, não dá para separar um do outro do protagonismo. E com isso podemos falar de um outro elemento muito interessante que eu chamo de quente e frio. E isso está relacionado à personalidade dos personagens. Enquanto o quente é muito mais explosivo, é muito mais enérgico, é muito mais falador e gritalhão e cheio de força, o frio ele é mais contido, ele é mais sério, mais inteligente, mais na sua. E com isso aqui olhamos para Momo e para o Okarun. O Okarun é claramente o frio. Já é um menino ali de óculos, um menino tímido, um menino sem tanta força na sua personalidade, enquanto a Momo é o quente. Você vê até nas cores dela, o rosa com um laço quase vermelho, seu cabelo também com formas espetadas, marrom avermelhado, puxando para uma cor quente, determina ali a personalidade dela, mais agressiva, mais incisiva, corajosa. Enquanto no layout do Okarun, além dos óculos, a gente vê o cabelo dele ondulado, a gente vê o botão bem realçado ali na roupa dele, o que combina muito bem com sua personalidade mais fria. E esse contraste é muito interessante quando vamos criar personagens, quando vamos criar uma história. A gente tem um personagem quente e o personagem frio. E isso não é apenas nesses mangás atuais, mas vemos em tantos outros animes e mangás de antigamente. Por exemplo, Goku e Vegeta. O Goku ele é quente e o Vegeta é frio. No sentido de o Goku ser mais brincalhão, dar mais risada, o Goku ele não se preocupar tanto com aquilo que está acontecendo, enquanto o Vegeta ele é sério, ele é bravo, ele é preocupado, ele é incisivo, enérgico. E também vemos isso em Naruto e Sasuke, onde isso está gritante nas cores. O Naruto é laranja, o Sasuke é azul, o Naruto é brincalhão, o Sasuke é sério, e o Naruto é meio estabanado. O Sasuke, ele é excelente em tudo o que faz. E esses contrastes só fazem com que a história seja ainda mais interessante. E isso também precisa ficar bem marcado ali no layout dos personagens. Enfim, galera, é isso. Isso daqui é apenas o básico da criação de design de personagens. É incrível pensarmos o quão amplo pode ser esse tema e vamos com certeza falar muito mais a respeito disso aqui no canal. E o meu nome é Moser e este é o canal Mozert Visual, um lugar para falarmos disso, mangá, anime, criação de tudo isso que amamos. E se você gostou desse vídeo, deixe um like, não se esqueça e considere se tornar inscrito aqui no canal. O canal ainda é pequeno, mas eu creio que logo logo vamos estourar aqui falando a respeito daquilo que amamos e aprendendo mais juntos. E conta agora aí pra mim nos comentários qual é o seu personagem favorito, qual é o seu visual de personagem favorito. Talvez eu não tenha mencionado ele aqui no vídeo, pois são muitos, é uma infinidade de personagens incríveis que a cultura japonesa trouxe até nós. Então compartilhe aqui e vamos continuar a conversa nos comentários. Valeu, Deus te abençoe e tamo junto!